gente, né? Mais uma vez, prazer. Eu sou a Aline Castro. A Leidiane já me apresentou muito bem, então vou falar rapidamente sobre mim. Sou uma mulher, tenho 31 anos, sou bióloga de formação, sou professora, sou cientista, sou apaixonada pelo carnaval, como ela já disse. Estou aí, nesse caminho agora da vida pública. Enfim, é que eu me apresento para além do profissional, né? Então, eu tenho dois gatos, eu sou uma pessoa que ama uma aventura, então você sempre fala assim, Aline, eu tenho um convite para te fazer, mas assim, eu acho que é um pouco difícil. Eu já vou aceitar. Então, aqui, por exemplo, tem eu voando de parapente, eu mergulhando de cilindro, e eu acho que todas essas questões assim me atraem tanto, porque eu cresci com as pessoas me dizendo que eu não daria conta de fazer muita coisa. Então, assim, hoje tudo que é possível de participar e de que não é também, que as pessoas acham que não seja possível, eu vou lá, eu tento do meu jeito e eu mostro que cada um pode usufruir da vida da sua própria forma. Bom, eu sou bióloga de formação. Eu entrei na Oi, universidade em gente. Oi, 2012. Aline. Desculpa te interromper, maravilhosa. Só avisando que o presidente vai entrar, tá? A qualquer momento ele pode entrar, aí ele vai falar um oi e a gente faz um print, aí depois continua. Pode ser, Leide? Combinado, Desculpa, pode me Ok, interromper combinado. enquanto. Olá, meninas, pode. tudo bem? Aí. Olá, Olá, presidente, seja bem-vindo. Obrigado, obrigado. Desculpa aí tá interrompendo aí, mas é por uma boa causa para falar um oi para vocês, né? Falar que esse programa é um programa voltado realmente para valorização feminina e a palestrante de hoje é O Concur. Tivemos a É, oportunidade aí de conhecê-la lá no Espírito Santo, realmente assim, é uma demonstração de vida muito bacana. Parabéns, né? E obrigada, presidente. E falando nesse mês aí das mulheres, né, valorizando ainda mais essa oportunidade aí de vocês estarem trocando essa ideia, você passando, né, a sua experiência de vida para as meninas de cá, que você teve que superar bastante barreiras para se posicionar na sociedade, né? E isso, para quem está escutando, motiva cada vez mais, porque a nossa dificuldade hoje com a sociedade ela é muito grande de se posicionar. Então a gente precisa criar força em quem já avançou. Né? Até para mim mesmo, né? Vendo a sua palestra lá aquele dia, assim, tem muita coisa que a gente acha que às vezes é um problema e nada mais é que às vezes um cisquinho no meio do caminho, né? A pedra é o que você passou, o que você tirou para estar onde que você está, né? Então, acho que realmente é nesse momento aí oportuno que a gente tem de estar escutando você, assim, que a gente não se cansa, porque essa qualidade, essa demonstração de força de vida, a gente tem que ter realmente dentro do nosso coração, porque é disso que a gente precisa, de saber sobressair as dificuldades. Vanessa, eu não vou nem Muito falar muito obrigada. para não tomar o espaço de vocês aí. É um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada, presidente. Boa agenda aí, viu? Então, obrigado. Aline, pode Obrigada, continuar. presidente. Vou Faz fazer o um print print, aí. Vanessa. Isso. Vamos. Todo mundo liga as câmeras aí para ficar todo mundo bonito na fita. Aline, consegue interromper a Apresentação. Consigo. A gente apresentação, por favor? Espera aí, deixa eu parar aqui. abrir Foi. as câmeras, Leide, Fábio. Olha que temos Leide, inspetor aqui, Lamartine. Olha o Fabão com a gente, ó. Tá vendo? É isso aí. Parabéns. Leide, você consegue tirar aí? Eu estou pelo tablet. Consigo. Deixa eu ver aqui. Screen. Deixa eu ver se deu certo, gente. Segurei. Todo mundo sorrindo. Eu ri. Vou tirar mais uma, calma aí. Segura o sorriso. 1, 2 e. Fechou. Ó,
Beijão para Valeu, vocês, gente. bom evento, tá? Fique com Deus. Obrigado, presidente. Bom Obrigada. evento aí para nós. Valeu, pessoal. Pode continuar, Aline. Obrigada aí. Valeu, Tá presidente. joia. Uhum. Deu certinho aí de novo? Sim, Vocês sim, tá estão vendo a aparecendo. tela? Deu, né? Ah, então tá. Bom, gente, Sim. então vamos continuar. Falando um pouco sobre minha carreira profissional, eu sou bióloga de formação, eu entrei na universidade, e daí, assim, logo de cara eu tive muitas dificuldades. Eu sempre fui apaixonada pela educação e eu lembro muito de quando eu era criança, da minha mãe tendo dificuldade de conseguir matricular eu e o meu irmão, que ele também tem uma deficiência, no ensino comum. Eu já fui em várias escolas com minha mãe, né, bem pequenininha, e eu lembro mesmo deles falando que ali não era ambiente para gente, que a escola não tinha estrutura para nos receber. E quando a gente pensa que naquela época, eu sou de 93, né? Então, assim, a gente não tinha nenhuma lei que falasse que não, peraí, né? Todos os alunos têm o direito a estudar, inclusive os alunos com deficiência. Então, minha mãe teve muita dificuldade até que ela encontrou uma escola no qual o diretor nos recebeu de braços abertos e, inclusive, ele propôs adaptar a escola inteira. Ele falou: olha, eu vou adaptar a escola para os seus filhos terem as mesmas oportunidades que qualquer aluno. E assim foi feito. Então, eu cresci naquela escola aprendendo que eu podia fazer de tudo. Eu era ajudante de turma, eu distribuía livro, os meus coleguinhas brigavam para empurrar minha cadeira de rodas. Então, a gente cresceu ali num ambiente onde os professores me mostravam o que eu podia fazer e participar de qualquer atividade, mesmo que fosse do meu jeito. Então, em aulas de educação física, eu estava participando, na festa junina, na dança, tudo eu participava. E daí, quando eu fui para a universidade, eu senti um baque, porque era um ambiente muito grande, eu não tinha a quem recorrer, né? Aquela proximidade que a gente tem com os professores na escola. E, além disso, era um ambiente com muito pouca acessibilidade. Então, por exemplo, aquela faculdade enorme, eu descia rampas e rampas, chegava no final da rampa, tinha um degrau, eu tinha que voltar todo o caminho para achar uma rampa que realmente fosse rampa. Os meus colegas iam para as aulas de laboratório e daí o caminho que eles faziam era de assim 2 minutinhos, porque tinha uma escadaria que ligava a nossa sala às aulas, né, de laboratórios. Só que para mim eu tinha que dar uma volta quase na universidade inteira para conseguir o caminho pela rampa para eu chegar no laboratório. Então, assim, enquanto eles gastavam 2 minutos, eu gastava aí uns 20 para chegar no laboratório. Teve disciplinas assim que foram em laboratórios ainda mais distantes. Eu tinha que pegar táxi para ir por fora da universidade, porque por dentro o caminho era todo de pedra e era impossível de chegar com a cadeira de rodas. Quando eu estava na metade do meu curso, surgiu a oportunidade de fazer um intercâmbio, que foi o Ciências Sem Fronteiras. Para quem não conhece, foi o maior programa de intercâmbio governamental do nosso país. Os alunos selecionados tinham o direito de estudar fora da universidade que a gente aplicasse, né, caso tivesse sido aceito, sem gastar nada. E daí eu fui tentar, eu e uma amiga. E eu confesso que eu fui muito na brincadeira, porque eu não acreditava, assim, pela demanda e pela magnitude do programa, que eu seria uma das alunas aceitas. E eu fui sendo aprovada etapa por etapa, até que um dia eu recebi por e-mail a carta de aceite da Universidade Americana. E daí, ao invés de eu ficar feliz, eu pensei, putz, como que eu vou sozinha?
eu não consigo ir sozinha, porque eu tenho uma condição genética rara, que é a atrofia muscular, e eu preciso de ajuda para sentar, para deitar, para trocar de roupa, para tomar banho, para fazer todas as minhas atividades físicas diárias. E daí, na época, eu marquei uma conversa com o diretor da CAPES, né, que era o órgão fomentador do programa, o órgão de educação. Conversei com esse diretor pelo telefone, expliquei para ele toda a minha deficiência, as minhas condições e perguntei para ele como que ele poderia viabilizar a ida de um acompanhante comigo, que no caso seria minha mãe. E daí ele falou só uma frase para mim. Ele falou: Olha, é simples, você não tem condições, você não vai. E naquela hora eu fiquei muito chocada, porque eu não esperava ouvir aquilo de um presidente de um órgão de educação. E daí eu lembro que eu fiquei sem rumo e eu só respondi para ele o seguinte: eu falei, olha, senhor, eu tenho uma carta na mão, assinada pelo senhor, que eu sou uma aluna de excelência. Portanto, eu tenho condições. A minha deficiência não diz sobre as minhas capacidades. E ele falou: não, você não vai. E desligou o telefone. E daí, na época, eu tinha uma semana para resolver todas as questões burocráticas, que era pegar visto de estudante para o Rio de Janeiro, aquela coisa toda. E na hora eu fiquei meio perdida. Eu conversei com um amigo que também tinha sido selecionado. Na verdade, a gente se conheceu por conta do programa, ele é lá do Nordeste. Eu conversei com ele pelo celular, eu falei, olha, aconteceu isso comigo, eu não sei o que que eu vou fazer, mas eu vou dar um jeito e eu vou nesse intercâmbio. E daí eu fui assistir às aulas na universidade. Quando eu cheguei em casa e abri o meu Facebook, que é da rede social do momento, eu tinha mais de 10 mil notificações. E eu assustei, porque assim, eu mal mexia em rede social na época. E quando eu abri, eu vi que esse meu amigo jogou a história na internet e ela viralizou. Eu recebi mensagem de pessoas de todas as partes do mundo, de juízes, advogados, estudantes, enfim, desembargadores, pessoas assim, de tudo quanto é área, idade e lugar. De repente tinha fila de repórteres na minha casa e com 24 horas de muita repercussão, porque eu dei entrevista para todas as mídias de jornais e televisões possível. A secretária desse presidente me ligou e falando que tinha acontecido um mal-entendido. E daí ela falou que ia me mandar uma carta falando que a minha mãe seria a minha acompanhante e ela teria todos os direitos que um estudante teria também para me acompanhar. Quando ela mandou essa carta, ela me ligou novamente e falou: Aline, tá tudo bem? Você tá satisfeita? E daí eu falei com ela que não. Eu falei: olha, eu não estou satisfeita porque nós precisamos mudar o edital do Ciências Sem Fronteiras, porque ele é totalmente excludente. Eu não quero ser a única pessoa com deficiência a ter a oportunidade de participar de um programa que se diz sem fronteiras. E daí, a partir dessa história, eu fui a primeira pessoa com deficiência do Brasil a conseguir participar do Ciências Sem Fronteiras, levando um acompanhante. E eu fui responsável pela mudança de edital para contemplar os estudantes com deficiência também. Eu fui, passei 9 meses estudando fora, voltei, me formei, entrei para o mestrado, e daí foi outro baque, porque eu falo que a minha maior dificuldade não foi a seleção, mas foi encontrar um laboratório que me coubesse fisicamente. Então, eu bati de porta em porta nos laboratórios da UFMG, procurando, né, linhas de pesquisa que me interessassem e laboratórios que me coubessem. E era nítido, assim, na cara de muitos professores, o medo de não saber lidar com um pesquisador com deficiência. Até que eu achei um laboratório que me coubesse, um professor que me aceitasse, uma linha de pesquisa que contemplasse
as minhas expectativas. Daí, fiz mestrado, defendo meu doutorado na sexta-feira, depois de amanhã, graças a Deus. E nesse meio do caminho do doutorado, eu fui me envolvendo assim muito. Eu sempre fui uma pessoa ativista pelos direitos das pessoas com deficiência, mas foi ficando cada vez mais sério, as pessoas cada vez mais depositando confiança em mim, e eu decidi fazer uma pós, uma especialização em políticas públicas, porque eu não queria ter só uma bagagem teórica, não só uma bagagem de vida, né? Mas eu queria ter uma bagagem teórica também. Então, se o doutorado é uma loucura, o meu doutorado foi inexplicavelmente louco, porque teve uma especialização no meio. Eu saí candidata a vereadora em Belo Horizonte, embora eu não tenha sido eleita, eu tive uma expressão muito forte de votos. Fiquei como suplente, estou aí trilhando meu caminho na vida pública. E bom, essa é um pouquinho de quem eu sou e da minha trajetória. Tenho esses projetos que são mais que rampa, que é um projeto educacional no qual eu vou em empresas, em escolas, falar sobre inclusão e acessibilidade. E para quem não conhece, eu sou de BH. BH é conhecida como a capital dos bares e restaurantes. É a capital que tem mais bares e restaurantes do Brasil. E daí, quando eu fui na prefeitura pegar alguns dados, eu vi que a gente não tem a quantificação de locais acessíveis. E daí eu falei, gente, isso não pode continuar assim, porque quando uma questão não é quantificada, ela é invisibilizada. Então, eu criei o Acessibilibar, no qual eu vou nos espaços e os que são acessíveis, eu dou um certificado de local acessível. Isso é muito legal, porque, embora a acessibilidade seja lei, a gente não tem uma conscientização. E eu não acredito que leis funcionam sem conscientização. Então, esse certificado, quando o local recebe um certificado, ele se sente contemplado, ele sente que ele tem um diferencial, e eu vou e divulgo esse estabelecimento. E esse movimento é muito legal, porque os outros estabelecimentos em volta vêm me procurar e falam: olha, eu vi que fulano recebeu o certificado, eu não sei se aqui tem acessibilidade, mas você me ajuda? Se não tiver, eu quero me tornar acessível. E daí eu venho promovendo a acessibilidade dessa forma também, aqui em BH. Bom, gente, então eu falo que eu sou apaixonada pela ciência, eu sempre fui. E talvez seja porque na minha vida toda eu frequentei muitos médicos devido à minha deficiência. E eu sempre tive mais perguntas do que respostas. E no mês das mulheres, né, é importante a gente falar sobre essa representação das mulheres na ciência. E quando falamos de ciência, nós pensamos imediatamente em inovação, progresso, tecnologia. No entanto, a gente tem um problema que é estrutural. A ciência, por muito tempo, foi construída e perpetuada por um viés masculino. Então, falta mulheres na ciência. Essa falta de mulheres na ciência não é apenas uma questão de inclusão social, ela representa um obstáculo para o próprio avanço da ciência. Então, a gente não deve só apenas se perguntar por que há poucas mulheres nesses espaços, mas também como isso prejudica a inovação e a sociedade como um todo. É preciso entender o prejuízo que isso traz para que todo mundo se engaje nessa questão que é social e estrutural. Historicamente, a ciência foi construída por um modelo que a gente fala que é androcentrista, ou seja, o homem era monopolizado, do conhecimento, né? Ele era o único detentor do saber, enquanto a atuação feminina era no domínio doméstico, né? Então, o homem podia estudar, sempre pôde,
E as mulheres lá atrás, e nem tão atrás assim, não podiam estudar. Então, se a gente volta no tempo, nós percebemos que as mulheres sempre contribuíram para a ciência, embora elas fossem impedidas de estudar. E daí, as descobertas das mulheres sempre foram invisibilizadas e até apropriadas por homens. E a gente tem vários exemplos. E isso de apropriar pesquisas e contribuições de mulheres tem um nome, chama efeito Matilda. É um fenômeno social e histórico que descreve essa invisibilização e subvalorização das contribuições de mulheres na ciência e em outras áreas também do conhecimento, quando os homens são creditados, ao invés delas. E esse termo foi utilizado em homenagem a uma ativista feminista, né, a Matilda, que lá em 1800. Oi, Porque tem investimentos que já foram anunciados. Imagina uma montadora como a Honda, eventualmente. Anunciou Tem um mesmo. áudio aí. pode continuar? Sim, pode Pode continuar. sim. Então, essa Aline, ativista. Oi, deixa só a gente cumprimentar a nossa maravilhosa deputada Marussa Boldrin, que entrou aqui. Estou vendo aqui. Ê, seja bem-vinda, Marussa. Muito Desculpa, feliz. eu acho que foi meu áudio aí. Estou no trânsito e não apareceu o vídeo aqui. Oi, Leidiane, minha amiga, todas as Oi, mulheres. Melissa Boldrin, minha irmã querida. Aline, a minha irmã estava me contando olá, sobre a Vanessa. Tô vendo a turma aqui. Eu estou no trânsito, eu estou em Brasília. Acho que a Aline a gente não se conhece, né? Eu estou no mandato de deputada federal. Depois a gente pudesse conhecer. Esse time aqui é bom, esse time é forte. E eu faço parte ai, que dele também, viu? legal. Desculpa te atrapalhar aí, eu tô aqui um pouquinho, vim prestigiar vocês, conhecer a sua história também. A minha irmã, a Melissa Boldrin, tá aqui, ela falou assim, entrei um pouquinho, eu tava em um evento, tô indo em outro, e tô no trânsito e consegui entrar aqui um pouco. Então, continue aí, e ela me deu um feedback aqui como que tava, então, parabéns pela sua história. Que você. Eu só rapidinho aqui, eu estava num evento agora e me perguntaram para eu definir minha política em uma palavra. E a minha palavra é resiliência. Então, eu sei que a sua também, o seu adjetivo, sua característica também, com certeza, vem de encontro aí com o meu, né? Cada um com as suas diferenças, com as suas dificuldades. E você é inspiração para nós, viu? Parabéns e vamos se conhecer em breve, Yasmin. Vamos marcar alguma coisa aí. Beijo. Tô Obrigada, ouvindo. deputada. É um prazer. Nossa, eu sou suspeita para falar de Brasília, porque, né, eu sou apaixonada por política, então essa atmosfera política me encanta muito. Mas vai ser um prazer te conhecer. Muito obrigada pela presença. obrigada, Marussa. Eu sei que é corrido para você, mas muito feliz. Dá um oi aqui para a gente. Com certeza a gente vai ter mais encontros de mulheres na política, mulheres na ciência, para a gente trocar mais. Vocês duas são inspiração para nós, né? Estamos aí no caminho. Quando a gente crescer, a gente vai ser igual a vocês, pode ter certeza. É, coisa Obrigadão, viu, boa, Maru? muito feliz, deputada Marussa. Vamos tirar um print? A gente está interrompendo Vamos. aqui, só ouvindo Vamos. inspiração, assim, nossa, a Tira. história da Aline. A gente não pode perder essa oportunidade. Quem puder aí também ligar aí, gente, Vou vamos tirar um print, abusar, né? pessoal. Vamos lá? Essa Marusa ficando clara aqui. Professora Carla, que linda. Uma fotinha, meninas, vamos lá? Tirar mais uma, calma aí, gente. A deputada, olha,
Maravilha. Eu tirei aqui também, viu? Depois eu mando aí. Ótimo, perfeito. Obrigada, gente. Obrigado, Marussa. Gratidão. Vou te continuar, Aline. É assim, é muita autoridade chegando presente aqui, Aline. Que a gente fica muito Demais, feliz. doido. Isso é ótimo, né, gente? Isso. Bom, então, como eu estava dizendo, né, esse nome veio por conta de uma ativista mesmo, que lá em 1800 ela começou a denunciar como essas mulheres eram sistematicamente apagadas do progresso científico. E daí a gente aprende isso até na escola. Por exemplo, a descoberta do DNA. Todo mundo já ouviu falar que quem descobriu o DNA foi Watson e Crick, né? Inclusive, eles ganharam o prêmio Nobel, mas na verdade, a Rosalind Franklin, ela que fez essa descoberta, ela fez trabalhos de imagens que foram assim, fundamentais para essa descoberta. Então, assim, ela foi apagada da história, inclusive dos livros, né? E a gente tem aí diversos outros exemplos. E esse fenômeno Matilda acontece até hoje. Quando a gente vê que os nossos orientadores, nossos chefes, os nossos colegas levam crédito pelas nossas ideias, quando a gente vê que os homens são muito mais premiados por pesquisas do que as mulheres, quando nós mulheres recebemos menos financiamento para as nossas pesquisas, somos menos contempladas com bolsas de estudo e quando a gente vê que homens chegam muito mais em cargos de lideranças, em diretorias, em institutos ou comissões científicas, embora hoje as mulheres estejam mais alcançando o ensino superior. Então, será que é a gente que se perde aí no meio do caminho? Ou será que existe aí, né, o impacto estrutural dessa história? Bom, a presença feminina na ciência, ela tem sido marcada por isso, avança, retrocede, é um constante desafio nas barreiras impostas por essa sociedade, né, que historicamente nos excluiu. E desde a antiguidade, como a gente já viu, as mulheres demonstram sim interesses e competências, né, por áreas científicas. Mas o que aconteceu foi uma marginalização, uma invisibilidade, e nós tivemos, né, um impedimento aí de acessar esse conhecimento formal. E isso aconteceu assim em todas as instâncias da história, tanto na Grécia Antiga quanto na Europa medieval. Depois do Iluminismo, né, que teve esse desenvolvimento do método científico, a ciência passou a se estruturar mais de maneira institucionalizada. No entanto, as mulheres ainda eram excluídas das universidades. Então, muitas vezes, elas contribuíam, sim, mas os maridos levavam crédito, né? Então, assim, esse avanço só foi possível depois do século XX, onde as mulheres conquistaram aí o acesso formal ao ensino, né, às universidades, aos laboratórios. No entanto, esse avanço até hoje não significa uma igualdade de oportunidades. E daí a gente tem que se perguntar, é, porque, assim, ao longo da história, as mulheres foram desencorajadas ou afastadas da história. E quando elas escolhem uma carreira, por que só a carreira na área de humanas que atraem mais mulheres, enquanto os homens ainda dominam essa área de tecnologia e de exatas? Mas a gente vê que é um problema realmente social ligado a uma estrutura no qual a mulher é ligada, né, a essas questões do cuidado. Então, o papel de professora, a mulher está ali relacionando, né,
o ensinar, o cuidar do aluno, principalmente de crianças, enquanto o homem ele é visto como, né, o inteligente. Ah, então ele vai para a área de exatas, ele vai desenvolver tecnologias. E tem uma pesquisa até bem curiosa que mostram que meninas, já na faixa etária de 6, 7 anos, têm a percepção de que os meninos são mais inteligentes quando o assunto é matemática. E é muito chocante, né? Como assim? Meninas de 6, 7 anos têm essa percepção? É porque os meninos são mais inteligentes? É claro que não. É por conta mesmo dessa criação e até do que nos é dado quando a gente brinca, né? Então a menina brinca de panelinha, de cuidar da boneca, e o menino não, ele brinca, abre carrinho, né? Enfim, pode ser cientista, pode ser o que ele quiser nas brincadeiras. Então existe, né, essa questão da tradição e da pressão social. E isso mostra que muito, né? Então a gente tem o estudante, mas a gente tem diversas camadas que influenciam a mulher ao estudo. Então a gente tem essa questão, né, da pressão social, a gente tem a questão de faltar modelos femininos, né? Então a ausência de figuras femininas na ciência como referência impacta muito a autoestima de meninas e a sua percepção sobre o pertencimento mesmo. Então, pelo menos eu, quando era criança, só via imagens de cientistas homens, né? E hoje isso vem mudando devagarzinho. Além disso, a gente sabe que tem essa hostilidade no meio acadêmico e profissional, né? Nós enfrentamos ambientes machistas, desiguais, e a mulher sofre muito com um fenômeno que chama teto de vidro. Então, ela estuda, 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 mas existe ali um teto de vidro que impede essa ascensão para altos cargos, tanto na academia quanto na indústria. E fora a questão social. Então, a dificuldade de conciliar, por exemplo, a carreira com a maternidade. E isso ficou muito claro na pandemia, quando os editais cortaram muitos financiamentos, né, e reduziram o nível de desenvolvimento de pesquisadoras mães, né? Então, assim, os filhos realmente são de propriedade, né, de domínio de cuidado da mãe. Por que que o homem cientista que tem filho não enfrenta esse estigma também, né? Os homens continuam a carreira e a mãe, ela abdica de tudo para simplesmente cuidar do seu filho, porque as instituições ainda têm uma resistência enorme de, enfim, de dar uma estrutura para que aquela mãe seja também uma profissional. E nós vemos através dos dados que aquele efeito Matilda que eu falei, que surgiu lá, né, em 1800, em 1900, ele ainda persiste. Então, nós temos apenas 4% dos prêmios Nobel de Física, Química e Medicina sendo concedidos a mulheres. Nós temos mulheres publicando menos artigos científicos e recebendo menos financiamento para pesquisa. E a gente ainda tem uma diferença salarial, mesmo tendo uma lei, né, falando sobre essa paridade salarial. Ainda as mulheres ganham 30% menos do que os homens, ocupando as mesmas posições. E apenas 35% dos pesquisadores do mundo são mulheres. E nem todas as mulheres estão na mesma linha de partida. A gente tem que falar sobre interseccionalidade. Então, estudos, esses dados aqui, eu trouxe sobre pessoas com deficiência, né? Por ser o meu lugar de fala mesmo. é, E esses dados não se referem só a pessoas se referem a pessoas com deficiência e não mulheres com deficiência.
Porque ter dados sobre deficiência já é muito difícil. A gente tem uma escassez absurda e inacreditável, tanto a nível nacional quanto a nível internacional. Então, se já é difícil achar dados sobre pessoas com deficiência, é ainda mais difícil achar essa divisão, né, de mulheres e homens. Então, o que eu trouxe aqui se refere a pessoas com deficiência no geral. Então, a taxa de analfabetismo, por exemplo, de pessoas com deficiência é 5 vezes maior se comparada a pessoas sem deficiência. Segundo a CAPES, em 2022, a gente teve 0,89% de pessoas com deficiência com diploma de mestrado na mão. Segundo o INEP, no ensino superior, as matrículas de pessoas com deficiência correspondiam a 0,81%. A gente tem 0,3% de professores com deficiência no ensino básico e 0,4% de professores com deficiência no ensino superior. É porque nós somos poucos? De forma alguma. É porque pessoa com deficiência nasce rica e não precisa de trabalhar? De forma alguma. É porque pessoas com deficiência nascem sem sonhos? Não, a gente nasce sem a possibilidade de sonhar por conta de uma estrutura totalmente capacitista e que falha muito nas questões de acessibilidade. Então, o que eu conto aqui sobre a minha história é muito importante, porque eu sei que mesmo com todas as dificuldades que eu passei, eu ainda sou privilegiada. Eu tive uma estrutura familiar que me permitiu e que me enxergou como uma criança capaz, mesmo os médicos falando que eu não ia conseguir muita coisa, que eu não seria uma pessoa normal. Eu tive uma mãe que pôde cuidar de mim e me acompanhar na escola, desde o jardim de infância até o final do doutorado, simplesmente para me levar ao banheiro. Eu tive uma escola que mesmo, né, depois de muitas dificuldades, mas que os professores, né, a gestão e os professores me ensinaram que eu podia fazer todas as coisas e me ensinaram a fazer da minha maneira. Então, assim, isso tudo é muito importante e é muito sério e precisa ser discutido, porque são camadas que se a gente não tem uma base forte, a gente não está preparado para enfrentar uma sociedade capacitista, né? Então, preconceituosa, a gente não está preparado para ir nos lugares e não ter acessibilidade. Se a gente cresce sem essa base, a gente acha que o problema é da gente. Então, sou eu que estou no lugar errado, quando isso não é verdade, né? São os lugares que são errados, são os lugares que não são capazes de me receber. E não sou eu que não sou capaz de estar nos lugares. Então, isso tudo reflete nesses índices baixíssimos de, de pertencer mesmo aos lugares. E aí a gente vai finalizando com uma reflexão, né? Se a ciência tem como missão entender e transformar o mundo, ela precisa ser mais representativa. Então, incluir pesquisadores, sejam mulheres, pesquisadores negros e negras, pessoas trans, pessoas com deficiência, pessoas com diferentes classes sociais, de diferentes identidades de gênero, não é apenas uma questão de justiça social, mas é também uma forma de enriquecer o conhecimento que é produzido. Então, o meio acadêmico que é mais acessível, que é mais diverso,
tem esse potencial para questionar paradigmas que são excludentes. E daí promover uma inovação real. Porque inovar é incluir. A gente não inova pensando com cabeças iguais, né? Nós precisamos de mentalidades diferentes, vivências diferentes, corpos diferentes para produzir inovação. E isso já foi mostrado e comprovado, inclusive por estudos científicos. Os lugares que adotam, né, práticas de diversidade reais apresentam um, um desenvolvimento de até 30% maior. E esse desenvolvimento reflete, inclusive, no poder financeiro da empresa ou da instituição, né? Então, assim, não é meramente uma questão de justiça social, é uma questão de querer inovar, né? De querer avançar. Então, a pergunta que fica é essa: o conhecimento que produzimos realmente reflete toda a complexidade da sociedade? Ou nós ainda estamos produzindo conhecimento que é restrito a uma elite homogênea que reforça as desigualdades? E a partir disso a gente deve se questionar, né? O que a gente faz para mudar todo esse cenário que ainda é muito difícil para a gente? Será que a gente se compromete? Eu falo que a gente tem muita mania de reclamar, né? Porque reclamar é mais fácil. Ah, porque a gente não cresce porque, sei lá, o chefe que é ruim. A culpa é do presidente, a culpa é do prefeito, a culpa sempre é do outro, né? Da outra pessoa. Mas espera aí, e você, enquanto cidadão? O que você está fazendo? O que você faz para contribuir que essa diversidade e inclusão seja realmente uma ação dentro da instituição que você trabalha? O que você faz enquanto cidadão para melhorar a sua cidade, né? Para melhorar a vida das pessoas ao seu redor. E daí muita gente fala assim para mim: Aline, mas é muito difícil. Não cabe a nós mudar o mundo. Sabe, o mundo é muito grande. Como que a gente vai mudar o mundo? E daí eu convido as pessoas a refletirem o seguinte: se a gente vê o mundo como essa imensidão que ele é, realmente não fica palpável essa mudança, né? A gente se sente uma formiguinha diante de um mundo gigante, mas a gente deve enxergar cada pessoa como um mundo. E daí, se eu mudo a vida, se eu impacto a vida, se eu consigo trazer melhorias para uma pessoa, seja através das minhas aulas, seja através das minhas práticas enquanto profissional, seja através, da minha ação enquanto cidadã, eu estou mudando a vida daquela pessoa. E se a gente mudar a vida de uma pessoa, a gente está mudando o mundo, porque pessoas são o mundo. Cada pessoa é um mundo. Então, assim, através das nossas práticas, a gente consegue mudar sim. E se cada um pensar dessa forma e se comprometer, né, em facilitar mesmo a vida do outro, a gente torna isso aí um efeito gigante que realmente vai reverberar para todos os cantos. Então é isso, pessoal. É essa contribuição que eu queria deixar para vocês. E mais uma vez, eu agradeço e me disponibilizo para estar aqui, né, para discutir esses assuntos que são tão importantes. E para quem quiser conhecer mais meu trabalho, vai ser um prazer ter vocês na minha rede. Muito obrigada.